primeiro parabenizar os palestrantes por essa aula aí, na continuidade do dia. Agradecer as informações que foram passadas aqui para o público. Achei muito interessante a combinação das três palestras, né, onde a Maíra começou falando do excesso de energia que a gente vai ter aqui disponível no Brasil e como isso pode ser uma oportunidade, né, para o Brasil aproveitar essa energia para poder desenvolver novos projetos que demandam muita energia, esses projetos de hidrogênio verde ou amônia verde. Depois a participação do Raico, onde ele trouxe aí uma visão geral. O Raico hoje deu muitas aulas para a gente aqui, mas trouxe uma visão bem geral dos projetos que estão feitos no mundo, né, para mostrar alguns exemplos para o nosso país e o que a gente pode aproveitar de oportunidade. E, por fim, a gente teve aí uma aula do Ricardo, que eu, assim, achei muitíssimo importante ouvir todas as informações que o Ricardo trouxe, para botar um pouco, talvez, o nosso pé no chão, né? A gente acordar um pouco nas medidas que tanto o setor público quanto o privado podem adotar. E sabe, Ricardo, você falando me lembrou muito o setor de fertilizantes nitrogenados do Brasil. Porque, não sei se todos sabem, mas o Brasil hoje tem 3 grandes plantas de produção de amônia, né? Só que nós temos 4 grandes plantas que não foram finalizadas pela Petrobras. Então, a gente tinha uma estratégia, tinha um plano, e que se tivesse sido bem executado, nós não estaríamos hoje importando 85% de amônia ou ureia para atingir o nosso agronegócio. Então, eu acho que algumas histórias que o país já viveu servem de exemplo e para a gente aprender para não errar com a rota do hidrogênio e da amônia verde. Eu vou deixar abrir para o público fazer as perguntas, né? Eu teria até algumas aqui, mas acho que seria mais conveniente abrir para a plateia. Então, fazendo uma pergunta, a gente entendeu que o desenvolvimento do hidrogênio verde é urgente, é importante. Quais são as barreiras para você trazer o fluxo de financiamentos para esse setor, na visão de cada um dos senhores? Maíra, eu vou começar fazendo as ponderações, depois eu passo para os demais. Eu acho que nós temos algumas barreiras. A primeira é regulatória, a gente ainda está caminhando, engatinhando aqui no Brasil para poder ter uma solução e um arcabouço regulatório bem estruturado para o desenvolvimento de hidrogênio, seja ele verde ou da cor que for. Então, acho que a gente já tem alguns desafios regulatórios e ambientais também. E tem o desafio do transporte, que eu acho que é um desafio para o mundo todo, porque pensando em Brasil especificamente, a nossa capacidade de geração de sobra renovável está muito localizado no norte e nordeste, tem algumas coisas aqui no sudeste, mas está muito focalizado lá. Então a gente teria que ou deslocar essas plantas de amônia, ou quem vai comprar esse hidrogênio para próximo desses geradores, né? Ou de alguma forma equacionar a questão do transporte, seja via dutos compartilhados com gás natural ou qualquer outra solução que for encontrada no meio do caminho. Então, na minha visão, a primeira questão regulatória, segunda questão de achar o comprador e como que a gente vai transportar esse hidrogênio para chegar lá na porta da indústria que vai utilizar. Deixa eu passar para o Ricardo. A sua pergunta é bastante complexa, porque ela envolve, acho que, alguns aspectos, né, mais difíceis até da gente enxergar. Alguns aspectos, acho que a Mai colocou muito bem, né, essa questão de regulamentação, acho que ela é um aspecto que, só para contextualizar, como é que o Corpo de Bombeiros hoje vai numa planta e vai dar o seu laudo de operação se ele usa a norma que é para butano? Eu falo isso porque eu recebi isso lá no PTI e tive que explicar para ele que era hidrogênio. Uma coisa é um gás que desce, que é 4 vezes mais pesado que o ar, e outro que é 16 vezes mais leve. Mas ele não, porque como era uma planta experimental, eu consegui, né? Mas se você vai fazer uma questão de uma planta correta, e isso a gente estava discutindo ali com o Cintra, esse é o ponto. Se você não tiver essa argumentação, que o Corpo de Bombeiro vai se sentir confortável
Falar, não, eu uso essa daqui, essa aqui que se usa, essa de gases, é de butano. Então essa questão regulamentatória acho que é importante. Outra coisa que eu acho que é bem complexo e do que eu venho acompanhando nesses últimos tempos, principalmente o custo dos equipamentos. Mas não só isso, a questão de operação e manutenção. A experiência que eu tive lá no PTI foi única, porque a empresa que nos vendeu, ela faliu. Então, ou eu chorava, que aconteceu, claro, e depois você vai conseguir resolver o problema. Essa acho que é a grande vantagem. Então a gente conseguiu resolver o problema. A gente criou pessoas que hoje operam e mantêm aquilo. E sabemos do que falamos. Tem gente que sabe mais até do que eu. Mas é muito pouco. Então, recursos humanos. Como é que você vai trazer fábrica para cá se você não tem gente que sabe fazer? E eu não estou falando de ter mestrado e doutorado, não. Estou falando, isso já falei no outro evento do fórum, eu falei assim, é técnico qualificado. Na Alemanha, onde eu tive a oportunidade de conhecer e tudo mais, técnicos recebem muito bem. Não é só doutor, não é só engenheiro. Porque quem sabe fazer precisa ser valorizado. E o Brasil é um país que não faz isso. Então, aí nós estamos falando uma questão cultural. Né? Então, eu acho que essas barreiras, se a gente tiver um plano muito mais detalhado, muito mais estruturado, que todo mundo fala, eu não sou economista, mas se você olhar o mercado, gosta de previsibilidade. Se nós não tivermos um plano que dê essa previsibilidade, os players, os tomadores de decisão, sempre vão exigir um nível de segurança 10 vezes mais do que outro país. E aí fica muito mais caro. Né? Quando você foi construir Itaipu, o coeficiente, né, de segurança, vamos dizer assim, foi altíssimo. Você não sabe, mas ali se tem a condição. Quando você não sabe, você faz o maior que você puder. Agora, isto tem um custo. Então, estas questões, eu acho que a gente tem que colocar de uma forma muito mais enfática e mais em discussão com as pessoas que sabem fazer também, trazer as pessoas que sabem realmente fazer planos de negócios, que já viveram isso, não só de blá, e começar a trabalhar. Eu acho que esse é o problema que eu vejo, sabe? Isso me dá uma certa angústia. Porque isso nos trava. Você não sente confiança, eu não te passo confiança, e aí a gente não faz. The only point that I kind of like see that is missing in this forum is the universities. Which roles will the universities play in this whole game? Meaning, if we want to start a new technology, we have to ensure that we have people, like you said, that can operate, plan, and also promote everything. That's the technical side. Then we have to take a look at the financial side. If we have a very unclear regulated market, what will the plan cost be? Security costs. Build your plan financially. So as soon as the market evolves, we need a stability on all sides, on the technical side, the financial, and the social side. And this can only be built up by implementing knowledge into society. And therefore, I see kind of like core development has to start at the university, especially for hydrogen business. We're talking about a complete new knowledge, which is a mixture out of mechanical engineering, we're talking about high power, copper, electrical engineering, how does electrons work, and chemistry. And believe me, I'm a mechanical engineer. I'm not good in electrical stuff and really bad in chemical stuff. So now we need a new person to combine these three roles, and that's only possible if we promote also hydrogen in universities, that they can gather students, they can be educated and released to market within the time of 5 years. Carlos, por favor. I got a question for you. How about project financing? Have you seen in the market, I mean, both of you, have you seen already these structures working, especially when you do have international off-takers ready for the PPAs, VPH?
So what we mainly right now see in O the que financing vemos world principalmente no are financeiro financiers é o risco, a parte do risco. keen to open up a new É chave financing para abrir novos mercados, kind of mas também while tem a we on the questão do technical side also mercado believe in this market and invest money de also que nós temos que acreditar nesse mercado, do also contrário here não. we need Precisamos de pessoas que podem explicar como que a parte da papelada funciona nessa parte, porque não é só a produção do hidrogênio, você quer tirar um produto dali, significa que a receita sobe e agora o custo do hidrogênio verde ele pode ser comprado. overall this whole push of hydrogen. No geral, impulsionar o hidrogênio é complicado, porque quando eu converso com pessoas que não têm contato com esse mercado, o hidrogênio parece algo bem assustador no começo, mas o que entender uma das moléculas mais básicas que precisamos e já estamos aí. Então, esse conhecimento, quando vai para o mercado, nós estaremos fazendo a coisa certa. Obrigado. Boa tarde a todos. Eric Cesny, pesquisador em Relações Internacionais e Política Internacional pela Universidade de Utrecht, na Holanda. Minha pergunta é para todos. Eu gostaria de saber como os senhores enxergam o papel da China nessa economia incipiente do hidrogênio verde. A gente viu na palestra, depois do almoço, a grande dependência do Brasil, no caso de importação de equipamento, e no caso da Europa, existe um risco de sair de uma dependência energética da Rússia, que a gente está vendo aí as reverberações para uma dependência da China nessa economia da energia renovável? I've been in charge for the Asian market in PV technology. And here you have to know that especially China has a complete different project approach. Meaning while a Western world company would build the system to a certain lifetime of 20 years, the Asian mentality says, why 20 years? Why don't you do 10 years? And after 10 years, you buy new again. But this is also adapted to the financials now. Meaning if I have operation time of only 10 years, I need also the financial payback of 10 years. If I plan something for 20 years, my financials work out better. So you have to basically choose the approach in what material you're using, if you would be willing to pay more upfront in your capital expense, and therefore save in your operational expenses, or if you want to do the capital expense 2 times, maybe reaching the same target after 20 years, but one thing you're forgetting is the whole need of installing everything new. These costs have to be added. And here we see in the financial model, if we compare this approach of only 2 times 10 years or 1 times 20 years, that the financials get problematic, especially when we're only talking about 2 times 10 years. Other people say it easier. If you buy cheap, you buy double. And that's what I explained kind of like on a very complicated way. And so you really have to see the approach of Asia is a completely different approach. And that's why I always say be careful when you transport hydrogen in its idea into other countries. It will end up differently in its whole structure. Maíra, quer complementar o Ricardo? Eu acredito que, em termos de importação de equipamento, a gente depende muito não só da China, mas de todos os países fora daqui, né? O Brasil, infelizmente, não é um país muito industrializado em termos de produção de equipamentos de produção de energia. Obviamente, a gente tem uma grande produtora que é a WEG, produz transformador, né? Isso, felizmente, temos aqui dentro, mas em termos de produção de placa solar ou até mesmo geradores eólicos, nós realmente pecamos, foi eu acho que, uma falta de planejamento governamental, então a gente depende de fora, assim. O setor de solar em breve vai enfrentar esse problema, porque a gente tem lá os 87 GB de potência para entrar e a gente não vai ter equipamento para tudo isso. Eu não enxergo isso como uma falha da China, eu enxergo isso como um excesso de oferta, aliás, um excesso de demanda e pouca oferta, né? Então, é um desafio não só pensando em hidrogênio verde, mas pensando em qualquer frente tecnológica e de industrialização brasileira. Infelizmente, dependemos de outros países, não só a China, mas
qualquer outro país para poder importar esses equipamentos, e quem sabe a gente não consegue começar a pensar e planejar as coisas melhor, algo que o Ricardo estava falando, de tentar trazer essa indústria aqui para dentro, pelo menos o básico, né? Não sei se o Ricardo quer comentar alguma coisa. Eu só quero colocar a tua pergunta, acho que ela é muito boa. Por exemplo, você sabia que quando você vai fazer placa solar, você gasta muita energia, né? A silício vem do Brasil que vai para a China. Aí eles fazem tudo, gastam muita energia, usam carvão e a gente coloca aqui que a gente está vendendo energia verde. Então, quando você olha o contexto, a gente começa a pensar de outras formas. Então, por exemplo, eu acompanho um projeto lá do PT, principalmente Paraguai, né? Que a gente esquece, mas metade daquilo lá é de Paraguai. Então, no ano que vem, não sei como é que vai ser toda essa questão, eu sei que está sendo discutido, mas enfim, como é que vai ser? Já foi feita uma proposta de um projeto para fazer uma planta de produção de placas solares. Lá, no Paraguai, ou no Brasil, enfim, Cidade da Leste. Mas não foi adiante, por quê? Porque fala, mas é mais barato comprar da China. Você, bom, aí você tem que fazer, que a gente está discutindo, qual a sua política de segurança energética? Não, eu não vou pagar, eu prefiro pagar o que é mais barato. Bom, então é uma escolha que foi feita e agora você paga o preço. Tem uma hora que o preço está mais barato, da sua placa, outra vai estar mais caro. Quem vive de commodity como o Brasil, que uma hora está rico, outra hora está pobre. Porque nós não fazemos máquina que faz máquina como a Alemanha faz. Então a gente às vezes se recusa a reconhecer os fatos. Né? Então nós ficamos nessa questão. A China não começou esse modelo dela ontem. Já tem mais de 40 anos que ela foi pensando. Hoje, quando ela chega e coloca dessa forma, e aí muitas vezes se coloca de uma questão ideológica, mas eu sinceramente estou vendo o trator vindo, eu não vou ficar esperando para ele passar por cima de mim, eu vou subir junto. Eu tenho que saber como eu faço a negociação com ele. Agora, se nós não estivermos preparados e o que a gente vai dar para eles em troca? Isso é uma posição de negociação. Nós temos muito mais. A China depende do Brasil para se alimentar. Não estou falando que você tem que chegar lá e dar o truco ali, porque senão não é assim. Mas nós temos que saber o nosso potencial. Eu olho quem é especialista no assunto de relações internacionais, mas eu acho que no Brasil falta muito isso. E aí as nossas tomadas de decisão, como foi colocado, a gente não queremos mais, desculpa eu de português é proposital, a gente não queremos mais fazer amônia no Brasil porque na China é mais barato. Mas onde está a nossa política de segurança energética, alimentar? Então, quando um país não se planeja de uma forma mais homogênea, mais com visão de futuro, ela fica no mundo geopolítico, como foi colocado aqui, e quem se planeja ganha. É tão simples quanto, não adianta a gente ficar aqui falando que o mundo é injusto, nós vamos ficar chorando. Não adianta, o mundo é bruto, então temos que saber jogar o jogo. Enquanto nós ficarmos preocupados, se a gente não se posicionar de uma forma institucionalizada, e aqui eu não quero nem parecer político, não tenho nada disso, mas é uma questão técnica. E nós, infelizmente, não sei se é sempre em qualquer lugar assim, as decisões políticas vêm antes da decisão técnica. Os técnicos sempre ficam para depois. E aí o cara fala assim, agora você se vira com o que a gente tem. Eu falo assim, mas será que é assim? Por que você não perguntou antes? Então, quando eu falei do conhecimento, essa é a minha preocupação. Não podemos ser especialistas de PDF. Porque senão você começa a olhar um monte de você sabe que tem um erro. Todo mundo coloca lá 4% de produção no mundo de hidrogênio vem pela eletrólise. Você sabe quantos anos as pessoas usam esse número? Mais de 30. Em 30 anos nunca mudou esse percentual. O que as pessoas fazem? Eu vou replicando a literatura. Com a minha equipe lá do NUF, eu até tentei resgatar essa informação, mas depois eu passo. A gente achou a primeira referência, sabe como é que foi? Alguém levantou o dedo no congresso e falou, olha, o mundo aí, o meu levantamento dá 4%. Estou falando que ele mentiu, não estou falando nada, mas isso foi há 30 e poucos anos. E esse número está na agência internacional, está no DOI, e ninguém para pensar de onde ele veio. Você entendeu? Então, essas coisas nós temos que entender da onde que vem, como que a gente trabalha esses números. Senão, vem o relatório da Irena, nossa, é lei. Não é. Agora, aonde estão os nossos dados?
Como é que está a inteligência? Eu entendo toda a dificuldade que ela é fazer levantamentos no Brasil, mas nós precisamos nos engajar, a palavra da moda, ajudar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer isso de uma forma coordenada. Nós não podemos ficar na mão de meia dúzia de pessoas esperando terminar um projeto, O mundo está correndo. O pessoal do 9GVix não me contratou à toa. Eles querem para o teu projeto. Ninguém vai falar que é para amanhã, que é depois para amanhã, mas vai ter que acontecer, porque ninguém parou. O mundo, como a gente falou ontem, o mundo precisa fazer essa transição energética porque tem a questão ambiental, ponto. Não se discute ou não se deveria discutir isso, mas ainda tem gente que insiste. Aí, lógico, você vai bater só no plano financeiro, vai ficar mais barato fazer na China. Obrigado. Carlos. Opa, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Raico. Então, você colocou nisso, o Raico. Posso começar? Raico, você colocou na sua apresentação, achei interessante que isso é a grande lei de mercado, né? Você, para produzir, você tem que ter um comprador potencial para comprar, porque todo mundo vai fazer a mesma continha, né? Você não pode vender um projeto na tua empresa, provar um projeto, se você não está vendo onde vai ter o ganho, quem vai ser o teu alvo, o teu potencial. Mas o que a gente está vendo aqui ainda no Brasil, apesar de a gente estar enxergando oportunidades no mundo lá fora e a transição energética que a gente tem que correr atrás, eu queria que você trouxesse aqui um pouco dessa experiência que você apresentou nos projetos da SMA. Como que, assim, o principal projeto lá que você já viu, como que nesses países eles conseguiram vencer esse obstáculo de ser atrativo, de dar retorno para o projeto? Foi porque lá eles conseguiram equipamentos mais em conta, eles tinham convênios com universidades. O que fez desses outros países estarem na frente da gente, muito na frente? O que você acha? Obrigada. Uma boa pergunta. O que vemos agora é principalmente indústrias levadas pela redução do CO2, o que pode gerar uma receita adicional ao nomear produtos dele livre de CO2, mas essa coisa livre de CO2 é adaptável a novos produtos. Eu tenho certeza que no momento nós temos produtos que podemos vender no mercado com um nível de livre de CO2. Nós precisamos apenas encontrar esses nichos, porque nós estamos olhando para a transportação, a armazenagem de hidrogênio e enviar para o navio para algum lugar. Nós temos 2 navios para transportar hidrogênio. Então todo esse mercado precisa uma certa direção dos políticos, considerando a visão geral. Um incentivo, e isso já está acontecendo, porque em agosto desse ano nós temos 36 estados com incentivos, e a última informação é que são 42 agora, e esse processo ele continua crescendo. E eu não apenas vejo isso na mão dos políticos, mas eu também vejo isso na mão de pessoas inteligentes que estão dispostas a arriscar e entrar neste mercado. E outros, como Elon Musk, por exemplo, que é interessante, engraçado, assim, como ser um bilionário e começa um programa espacial. Então, como uma pessoa bem rica diz, olha, eu quero hidrogênio, eu só quero provar para o mundo que eu consigo voar para o espaço, e que isso acaba sendo mais barato do que instituições governamentais. É isso que estamos esperando acontecer numa grande magnitude. O que nós estamos vendo é que estamos começando há 2 anos atrás,
tem os idealistas com os pequenos sistemas, e agora esse idealistas estão investindo mais, na verdade, porque estão se conversando agora. E esse é um ponto que eu vejo cada vez mais neste mercado, que o hidrogênio está se tornando sexy. E isso também é bem perigoso, porque se se tornar muito sexy, muitas pessoas vão entrar, e normalmente nós estamos bem ativos na tecnologia, mas eu acredito que haverá pessoas que dirão assim, eu tenho 120% de eficiência na minha produção e eu posso produzir hidrogênio do ar. E talvez elas não encontrem pessoas que acreditam. Por quê? Porque existem pessoas que estão querendo investir, a coisa não funciona, às vezes não tem retorno, e nós temos uma marca negativa nas nossas costas e eu não quero que isso aconteça. Obrigado. Temos tempo para 2 perguntas. Encerrou? Tem mais um? Encerrou? Então, Rodrigo, ficou para... Obrigado, gente. Agradecer. Obrigado, Maíra, Ricardo, Reico. Parabéns pela apresentação.